Essa é a linguagem que Paulo está usando aqui. Ele diz, eu aprendi o segredo. Na hora, os seus leitores iriam dizer, epa, ele está falando aqui de um avanço importante na religião. De fato, é exatamente isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que aprendeu um segredo. E que segredo é esse? É o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. É um segredo porque não é óbvio. Se uma coisa é secreta é porque ela não é evidente, ela não é clara, ela não transparece assim à primeira vista para todo mundo. É alguma coisa oculta que precisa ser procurada, que precisa ser pesquisada, que precisa ser analisada para que você descubra. É um segredo porque poucos conhecem. Por que poucos conhecem? É só você olhar a cristandade. Gente que se diz cristã, gente que frequenta a igreja, mas que fica reclamando de tudo. Que fica reclamando da vida, reclamando do marido, reclamando da mulher, reclamando da igreja, reclamando do pastor, reclamando do vizinho. Né? Para tudo tem reclamação, gente amargurada. Não estou dizendo que não tem problema e não estou dizendo que às vezes as pessoas fazem coisas erradas. Mas eu estou me referindo à nossa reação a isso. E certamente a amargura, a raiva, o ódio, a vingança não é a resposta cristã. Mas o contentamento. E é um segredo. Isso é um segredo. E o segredo é exatamente esse que Paulo diz aqui no verso 13. É um segredo que agora está revelado, não é? Está revelado. Todos os mistérios de Deus na Bíblia, eles são revelados. Então, o segredo que Paulo aprendeu, ele diz no verso 13. O segredo é esse. Tudo posso naquele que me fortalece. Está aqui o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Tudo posso, no contexto de que Paulo está falando aqui, significa viver contente em qualquer ocasião. Esse versículo tem sido usado de maneira muito errada pelos defensores da teologia da prosperidade, porque eles estão dizendo aqui, eles interpretam tudo posso no sentido que eu posso ter um carro do ano, eu posso ter um emprego novo, eu posso ter uma casa própria, eu posso ter o meu próprio negócio, eu posso ter saúde perfeita. Eles interpretam nesse sentido, que se você tiver fé suficiente, ninguém vai lhe derrotar. Você vai derrubar todos os gigantes, você vai vencer todas as barreiras, nada lhe será impossível, você será um super crente. Tudo posso naquele que me fortalece. Só que aqui é exatamente o contrário. Paulo está dizendo que ele pode viver contente, inclusive quando ele não tem nada. E lembra que ele estava preso em Roma quando escreveu essa carta. Então, tudo aqui que ele se refere é o que está no verso anterior. Viver contente em toda e qualquer situação. Eu posso tudo, ou seja, eu posso ficar tranquilo, posso ficar em paz, posso ficar contente, mesmo quando eu estou passando necessidade. Então, longe desse versículo ser um estímulo para você buscar de Deus vitórias e conquistas materiais aqui nesse mundo, achando que isso aqui é um cheque em branco que Deus deu para você pedir o que você quiser, na verdade, isso aqui é uma passagem que nos ensina o segredo do contentamento. E o segredo do contentamento é esse: eu sou contente com a força que Cristo me dá, porque com Ele eu posso enfrentar qualquer situação. Esse é o segredo. Eu posso tudo naquele que me fortalece. A força para enfrentar as situações com alegria não vem de mim, porque eu não tenho condição. Diante da doença, diante do medo do futuro, diante da perda do trabalho, ou diante dos problemas, o coração da gente se apequena, né? O coração aperta, fica miudinho. A gente procura forças dentro de nós e a gente não encontra. Não vá na onda desse pessoal que diz assim, olhe para dentro de você. O segredo está dentro de você. Dentro de você só tem trevas, só tem um coração pecador, corrompido. Não tem forças dentro de você. O segredo não está dentro de nós, o segredo está fora de nós. Eu posso todas as coisas, não por minha causa e não com base em mim, mas naquele que me fortalece. E quem é esse? Jesus Cristo. É Cristo que me fortalece. E como é que Ele me fortalece? Pela comunhão diária que eu tenho com Ele. Todo dia, falando com Ele, orando ao Senhor Jesus, buscando a presença dEle, lendo a palavra dEle, procurando a presença e o poder do Espírito Santo na minha vida. Assim eu recebo forças para enfrentar a dificuldade, a falta, a carência, a necessidade e também a abundância, a felicidade, a prosperidade, que também são coisas que podem nos tentar e nos derrubar.
Paulo tinha dado exemplo disso, não é verdade? Quando ele esteve em Filipos. Lembra da história? Quando Paulo esteve em Filipos, ele expulsou o demônio de uma moça que era adivinhadora. A moça estava possuída por um espírito de pitonisa, um espírito adivinhador. Paulo expeliu o demônio daquela moça, e o resultado é que ela não podia mais adivinhar nada na vida dos outros. E o resultado é que os donos dela, porque ela era uma escrava, perderam o dinheiro, perderam a fonte de lucro. E aí processaram o apóstolo Paulo. E a polícia veio, pegou Paulo e, sem um processo formal, bateu em Paulo, estava ele e Silas, e jogaram os dois na prisão e prenderam os pés deles em cadeias, num tronco. E quando foi meia-noite, diz aí no livro de Atos, capítulo 16, Paulo e Silas estavam o quê? Reclamando de Deus? É isso que dá, né, Deus? Ser pregador do evangelho dá nisso. É isso que dá, libertar aquela moça. Olha o que eu ganhei com isso. Por que o senhor está me tratando assim? Talvez se você e eu, se a gente estivesse no lugar de Paulo e Silas, a gente faria a mesma coisa. Mas o que é que Atos 16 diz? Que perto da meia-noite, Paulo e Silas entoavam louvores a Deus e oravam. Contentes naquela situação. Paulo tinha aprendido o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Ele dependia do poder de Cristo pelo Espírito Santo. E esse é o segredo que ele coloca aqui. E esse segredo agora é público. Esse segredo agora é público. E você pode se apossar dele. Você pode aprender a viver dessa maneira. E também, quando Paulo escreveu essa carta, onde é que ele estava? Na casa dele? Num palácio? Nada. Paulo estava preso em Roma, acorrentado a um soldado, dia e noite, esperando o julgamento de César. Ele podia ser morto. Se a sentença fosse negativa, ele podia ser morto no dia seguinte. Mas aqui ele escreve essa carta, e nessa carta, em praticamente todo o capítulo, ele diz assim: alegrem-se no Senhor, vivam uma vida de alegria, não vivam ansiosos por nada. Esse homem preso lá em Roma, com risco de perder não somente a liberdade, mas a vida, mas ele era contente no Senhor o tempo todo. Ele aprendeu o segredo do contentamento, que é a força que vem de Cristo Jesus. Aos crentes individualmente, meu querido irmão, minha querida irmã, eu creio que a lição mais importante aqui dessa passagem, é muita coisa, né? Essa passagem é muito rica, mas a lição mais importante é essa que o apóstolo Paulo disse: aprendi o segredo de viver contente. Tudo posso naquele que me fortalece. Viver contente, viver cheio de alegria, viver grato a Deus, mesmo quando circunstâncias adversas acontecem. Nós precisamos aprender o segredo, e o segredo já foi revelado. É a força que vem do Cristo ressurreto, do Cristo vivo. E pela união com Ele, todo dia, através da oração, através da leitura, do estudo da palavra, através da comunhão do Espírito Santo, nós somos renovados diariamente e podemos, com alegria, dar testemunho. A diferença entre o crente e o descrente não é que só acontece coisa ruim com o descrente e coisa boa com o crente, não. A mesma coisa ruim que acontece com o descrente acontece com o crente também. A diferença é como a gente reage. A diferença é como a gente olha para isso. O crente, ele tem que estar contente, ele tem que aprender a viver feliz em toda e qualquer situação. Amém? Vamos orar? Pai, chegamos ao final dessa cartinha tão preciosa, tão rica, encorajadora. Te damos graças pela vida do teu servo, o apóstolo Paulo, que como uma flor que é esmagada para poder dar o seu aroma, ele foi quebrado naquela prisão e nas outras prisões para exalar o perfume de Cristo. Nós te agradecemos pelo que ele escreveu, inspirado por ti, que continua a nos encorajar e inspirar até o dia de hoje. Eu quero orar pelos pastores que me ouvem e que de alguma maneira estão presos da cobiça, da avareza, praticando a idolatria do dinheiro. Ó Deus, quebranta os seus corações. Eu quero orar também pelos pastores que estão passando necessidade. Senhor, tem muito pastor que vai sair do ministério depois dessa pandemia, porque perderam a igreja, perderam o sustento, as ovelhas não querem voltar, se dispersaram. Nós oramos por esses queridos e bravos irmãos, que o Senhor os sustente, que o Senhor abra portas. Nós oramos também pelas igrejas, ó Deus, para que elas possam amar os seus pastores, cuidar deles, especialmente os que labutam na palavra e na oração.
E nós oramos por um avivamento na igreja brasileira. Que o Senhor nos dê homens de Deus que te temam, que amem a tua palavra e que queiram viver a Bíblia. Em nome de Jesus. Amém. Amém.